Fala galera aqui do canal, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou o Vitor. E mano, de antemão já queria agradecer vocês por ter batido a meta de likes aí do primeiro vídeo. Não esperava que fosse bater tão rápido, já tem um tempo que eu tô fora do YouTube, já tem um tempo que eu não posto conteúdo. E postar esse tipo de conteúdo, que é o conteúdo que eu venho estudando agora. E eu tô muito empolgado pra falar desse assunto, é muita informação e eu gosto de repassar essas informações, mano, pra mim é muito bom, é sensacional. Então, obrigado. E bom, pra esse vídeo eu vou deixar aqui no início, mano, meta de 15 likes também. 15 likes aqui nesse vídeo, e aí eu solto a próxima parte. Bom, vocês estão vendo aí o meu código, certo? Deixa eu só verificar se estão vendo mesmo. E bom, vocês... não estavam vendo. F. Pera aí. Mas de qualquer forma, é o seguinte, pessoal. Hoje eu vou continuar esse projeto aí, que ele é um projeto inicial aí no curso TK Inter, para você ter o contato com o Python, certo? Então, se você gostou e se interessou, provavelmente você está se perguntando algumas outras coisas, principalmente se você é estudante de programação e está começando agora. Como validar esse usuário? Como saber, como entender alguns conceitos? E hoje essa aula é explicando uns conceitos mais a fundo agora de validação. Bom, por que validação? Porque eu acho que isso é a pedra no sapato de todos os devs iniciantes. Então, você aí que está estudando programação, independente da linguagem, quando você era iniciante, ou se você ainda é, principalmente em Python, você vai se deparar com a necessidade de entender CRUD, entre outras coisas. E aqui eu estou disposto, né, a fazer essa aula com mínimos detalhes para a gente atingir esses pequenos detalhes. Então eu vou rodar minha aplicação, certo? Essa aqui é a minha aplicação, é a aplicação que nós fizemos na primeira aula. Se você não viu, assiste. Eu vou deixar a sugestão aqui, tá bom? Vou estar deixando a sugestão para nós aqui para vocês aqui no card. Vai estar um card aqui em algum lugar da tela, beleza? Então essa aqui é a aplicação. É a área de login. Qual que é a ideia hoje? Hoje a ideia é simplesmente criar uma função onde assim que eu clicar em login, ele mostre uma mensagem na tela. Então ele vai mostrar essa mensagem na tela para mim, falando se o login foi feito com sucesso ou se o login está incorreto ou inválido, beleza? Então para isso, nós vamos precisar de alguns conceitos. Como eu estava dizendo, nós vamos precisar criar uma função em que ele faça uma validação, ele me exiba uma mensagem para mim, onde o usuário tem essa informação. Se ele digitou algo errado, se ele digitou o login certo, né, ou algo do tipo. Nesse caso, nós não iremos entrar ainda incrementar um banco de dados na nossa aplicação. Vai ser interessante? Vai, mas eu preciso passar primeiro alguns conceitos para vocês antes, para que isso faça mais sentido na cabeça de vocês. Então, a nossa aplicação aqui, nós sabemos que... Lembra que eu falei para vocês que ia começar a fazer mais sentido algumas coisas? Mas, vamos partir de alguns princípios. Primeiro, vamos mudar esse título aqui, tá vendo? Da CTK. Então, eu vou chamar minha variável aqui, ó, minha janela, ponto title. Eu vou colocar aqui, ó, sistema de login. Então, esse recurso é para quê? Esse comando, essa linha de código, é simplesmente para mudar o meu título aqui. Sistema de login. Eu gosto de colocar tudo maiúsculo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, sistema de login. Então, janela.title, e eu passo uma string. Lembra que eu falei o que é string? String é um texto. Então, eu abro parênteses, né? Abro e fecho parêntese, aspas, desculpa, e já coloco lá. Tá bom? Parêntese e aspas, na verdade, né? Porque é uma string. Então, por que janela.title? Lembra? Porque a minha janela é a minha aplicação principal. Então, o título dela vai ser sistema de login. Beleza. Partindo dessa informação, vamos prestar atenção em mais algumas coisas aqui, só nesta pequena janela. Tá vendo que tudo que eu escrevo aqui, ó, não tem uma função, mas ele é um campo de login e senha. E um detalhe muito importante é boas práticas de segurança também de uma aplicação. Por exemplo, imagine que esse aqui vai ser o sistema de uma empresa que você está desenvolvendo e você digita lá a sua senha. Por exemplo, eu coloquei aqui Roberto 1234. Só que a pessoa tá vendo a minha senha, ela não pode ver a minha senha. Minha aplicação, ela tem que ser segura, eu não posso mostrar a senha. Então, para isso, nós vamos aqui, ó, na minha senha entry. Lembra? Você aí que fez todo o processo bonitinho de senha. Vamos colocar aqui, ó,
dentro desse entry de senha, uma propriedade que se chama show, tá? E aí eu passo para ele que ele vai mostrar o asterisco, a estrelinha, né? Então, ó, tudo que eu colocar aqui, ó, tá vendo? Vai ser estrelinha, independente se for número, letras, não importa. Então, assim você também já começa a pensar em boas práticas de segurança, tá? Isso é muito interessante, você se atentar a esses pequenos detalhes que toda aplicação maior tem e todos eles pensaram nisso. Então, uma simples tela de login tem todos esses conceitos. Só que, agora, vem o jogo de cintura, o pulo do gato, que é o quê? Nós começarmos a mexer com funções. Nesse caso, vai ser uma função para autenticar um usuário. Então, nós iremos ver aqui nessa linha de código se o usuário X com a senha X ele é validado. Ou seja, eu vou passar para minha função, que eu vou reconhecer ela nesse sistema de login, o seguinte: se o meu usuário ele for admin e a minha senha for admin, quando eu clicar em login, me exiba uma mensagem de sucesso ou uma mensagem de erro. E para isso, eu fui até pesquisar, porque eu não lembrava direito, nós iremos utilizar do tkinter, tá? Então nós iremos fazer essa importação aqui, ó, tá? From tkinter import estrelinha, porque quer dizer que você está pegando todos os recursos, tá? Do tkinter, e from tkinter import message box, tá? Então nós estamos pegando esse recurso. Por que eu estou pegando aqui também? Porque mais para frente no nosso projeto vamos utilizar algumas propriedades do tkinter, como por exemplo, se eu não me engano, aquele enter que eu tentei passar para vocês, center, é isso mesmo. Tá vendo aqui, ó, que na primeira aula eu não conseguia passar ele para vocês, justamente porque ele é do tkinter e eu não tinha importado ainda o tkinter. Só que para não confundir todo mundo, eu não vou passar esse parâmetro novamente, vou deixar ali, mas foi só para exemplificar. Mas esse lance da mensagem que vai aparecer para o usuário, ele é do tkinter. Então, nós precisamos importar o tkinter. E para isso, lembra, tudo que nós precisamos importar precisa ser instalado antes. Então, eu vou vir aqui no meu terminal e simplesmente eu vou colocar pip, minúsculo, né? Pip install tkinter, tá? E aí ele vai tá olhando, tudo bonitinho. Se eu tenho, se eu tenho, não tenho e tudo mais. Bom, já estou aproveitando aqui para atualizar esse pip que ele está pedindo aqui. Então, simplesmente o que eu fiz, tá? Se der aí na sua máquina, você vai copiar esse erro que ele está exibindo aqui, ó. Para você fazer o update, execute, tá? Então, você copia aqui, cola, não tem problema, já está atualizado bonitinho. Vou dar um clear e vamos lá. Agora que você instalou o tkinter, você precisa fazer essas importações que eu comentei com você. Beleza, Vitor? Já fiz essas importações. Show de bola. Então vamos partir agora pro código. Então vamos lá. Eu vou criar uma função. Uma função no Python, ela é representada pelo def, tá? Então, toda vez que você vê isso no código, isso é uma função. E agora eu vou passar o nome dessa função, que é login. Tá? Então eu vou chamar minha função aqui de login. Abro e fecho parêntese, 2 pontos. E aí eu dou um enter, ele já me joga para a linha de baixo. Bom, partindo disso, vamos entender algumas coisas, tá? Eu vou abrir aqui o Paint, porque é interessante tá ilustrando isso certinho. Lembra que a nossa tela, ela tem esses 2 campos aqui, só que tudo isso que nós fizemos até agora foi o nosso front-end. Então, nós iremos começar agora a mexer no back-end. Tudo que é função dentro da nossa aplicação é chamado de back-end, tá? Simplificando bastante. Então, uma das coisas aqui que é interessante prestar atenção, né, entender algumas coisas, são os conceitos, eu vou colocar em azul novamente, de você entender que esses campos, tanto esse quanto esse, eles precisam se conversar. Então, a minha aplicação ela precisa entender que tudo que eu estou escrevendo aqui, então, eu dei o exemplo de admin. Então, a minha função ela precisa entender o que eu estou escrevendo nesse campo e o que eu estou escrevendo aqui também, certo? Então, a ideia
é fazer a nossa aplicação se conversar e entender. Para isso, lembra que eu falei com vocês de valores? Tudo que é inserido em um input, em um entry, não importa, são valores. Quando nós vamos fazer uma autenticação, nós precisamos pegar esses valores e aplicar esses valores em uma função. Ou seja, Vitor, deixa mais claro. Aqui, então, essa parte de login, ela nada mais é, ela recebe valores de login, certo? E essa parte de baixo, ela recebe valores de senha. E para isso eu preciso pegar esses campos individualmente e passar pro meu back-end. Vamos fazer isso? Na prática fica mais interessante. Olha só, eu vou passar para ele o seguinte, tá? Vou criar uma variável com o nome login. E essa variável ela vai receber o quê? Tá? Na verdade, acho que o login tá bom. Essa variável ela vai receber o quê? Informações do meu front-end. Então, só para vocês entenderem, eu vou rodar a aplicação. Deixa eu só colocar um PES aqui, para ele ignorar, para ele passar direto. Então, esse aqui é o meu front-end, certo? Então, agora, eu vou precisar passar para ele os valores daqui, ó. Vou pedir para ele pegar esses valores. E para isso tem um termo get, de pegar. Então, eu vou passar para ele o seguinte. Pegue os valores de login underline entry, que é esse input aqui, tá vendo? Então, olha só que interessante. Eu vou passar para ele que a minha variável login, ela vai conter o meu login entry, que é aquela linha de input. Então, eu passo para ele aqui, ó, login entry. Ele já até apareceu aqui, tá vendo? E eu passo para ele uma propriedade que é o ponto get, tá vendo? E aí, eu coloco parêntese. E ele tá pegando essas informações, ou seja, ele está coletando os valores. Vitor, mas o que são esses valores que você está falando? Tudo que eu escrevo. O que eu escrever lá, ele é um valor. Então, eu vou passar para ele aqui agora também a minha senha. Que a minha senha vai ser o senha underline entry.get. Beleza, Vitor. Então, já está pronto o meu código? Não, porque eu só peguei os valores. Agora eu preciso começar a utilizar esses valores. Então, eu posso fazer as condições, if, else. Eu posso falar para ele, se algo for igual a algo, me dê um resultado. Se não, me mostre outro resultado. Então, vamos fazer uma condição bem simples para validar esse usuário. Então, por exemplo, eu posso pedir para ele aqui, ó, se, tá, login for igual, tá? Lembrando, por que igual? Porque se eu colocar somente um valor de igual, ele representa recebe, igual tá aqui em cima, tá vendo? Então, para ser igual mesmo, igual, para representar algo que ele precisa ser, nós colocamos duas vezes o tracinho de igual. Se ele for igual, e aí eu passo para ele, entre aspas, por exemplo, admin e end, senha, for igual, admin, me mostre algo. Então, recapitulando, o que eu estou fazendo? Eu estou passando os valores do meu login e os valores da minha senha. E se eles forem igual a admin, que eu estou determinando, eu vou passar para eles o seguinte. messagebox.showInfo. E aí eu passo para ele aqui, ó. Sucesso. Olha só, essa primeira string, ela é o título, tá? Então vai ser o título de uma mensagem que ela vai abrir. Então, ele vai aparecer com o título de sucesso e agora a mensagem. Então eu vou colocar aqui, ó. Login feito com sucesso. Vamos ver se esse código funciona? Então, ó, beleza. Vou escrever aqui, ó, admin e admin. Vamos apertar em login. Opa, mas Vitor, não tá rolando, mano. O código tá uma bosta. Tu não fez nada direito. Não, calma. Lembra que isso aqui é uma função e eu falei isso lá na primeira aula, e quem é responsável por mandar uma função é quem? O nosso botão. Então, o nosso botão que envia as informações. Então, eu preciso passar para ele aqui agora, ó, que o command, então, vírgula, command, com 2 M's mesmo, vai ser a minha função. Qual que é a minha função? Login. Certo? Então, a minha função login tá até verde aqui. Vamos rodar esse código de novo e vamos colocar ali, ó, admin. Sem admin. Login feito com sucesso. Então, eu já tenho uma mensagem de sucesso aí. Ou seja, foi feita uma validação. Por mais que não tenha seja
não seja uma validação ainda com um banco de dados real, mas você já começou a entender o que é validação. Só que, Vitor, mas e se eu não escrever nada? Eu preciso que ele me mostre a mensagem. Então a gente coloca aqui, ó, else, tá? Else. Se não, me mostre uma mensagem box de show error. E aí a mesma coisa. Só que agora eu vou passar aqui, o título vai ser de erro. Vou dar uma vírgula. Eu vou falar assim, ó. Você digitou algo errado. Então vamos lá, eu não vou escrever exatamente nada, vou só apertar login. Você digitou algo errado. Por quê? Porque ele não está passando por essa validação. Então ele entende que se eu não estou digitando nada, ele não está passando por esse valor. Então, o interessante é vocês entenderem que esse admin e esse senha, ele está validando aqueles valores que eu comentei com vocês. Espera aí. Ele está validando esses valores aqui, ó. Então ele está verificando se tem alguma coisa escrito ali. E se o que tiver escrito for admin no login e na senha, ok. Se não for, ele já me mostra um outro erro, independente. Se eu colocar só um A e mais nada, ó, você digitou algo errado. Então, você conseguiu já fazer uma validação. Só que, agora, qual que é a ideia? É se a pessoa ela tiver acesso ao meu sistema, eu mostre, o seu login for validado e tiver tudo certo, ela vai ter acesso ao sistema. Só que para isso, nós precisamos entender algumas coisas. Eu preciso redirecionar essa validação para uma nova tela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente passar essa função aqui, ó. Que vai ser o meu sistema. Vai ser igual ctk.ctk. E o meu sistema, ele também vai ser um ponto main loop. E ele vai ter um tamanho de 1920 por 1080. Vamos validar, vamos ver se isso está funcionando. Opa, beleza. Então, ó, ele já abriu ali uma tela, certo? Então, ok. Basicamente, pessoal, é isso a aula, tá? Basicamente, foi isso que eu fiz. Eu validei se tá certo, né? Se é válido tudo isso aqui que eu mostrei. Então, eu fiz o quê? Eu fiz uma requisição. Eu passei para ele alguns parâmetros e falei com ele, se tiver certo, dê acesso ao sistema. Basicamente é isso que eu fiz, tá? Pensando de uma forma lógica. Se não, você me retorna um erro e não acontece nada. Ele não autoriza passar. Então, toda vez que você vê um sistema de login e senha, então você coloca o login, pum, e ele aparece, foi feita essas condições. Óbvio que tem outras formas de fazer isso. Tem como retornar função e tudo mais. Só que, tá? Eu não passei elas, porque são alguns termos que eu tô fazendo outro sistema que eu fiz, só que, se eu não me engano, ele é com TK-Enter, então eu meio que dei uma bugada aqui. Porque geralmente quando eu tô fazendo algum sistema, eu sempre faço o custom TK-Enter junto com o TK-Enter, porque eles se complementam. Mas, aqui, eu acho que deu para vocês terem uma noção, terem uma ideia muito boa disso daí. Então eu inseri mais uma função com validação que ele me mostra um novo sistema. E aí, a partir daqui, eu posso começar a fazer algumas coisas, como por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, olha só que interessante também, eu posso vir aqui e colocar um global sistema, tá? Esse sistema aqui, o que eu tô fazendo? Eu tô deixando essas informações dele global. Eu posso ir em qualquer lugar do meu código agora e mexer nele.